também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bem, aqui nós vemos que Paulo está falando sobre que Cristo já fez, como ele fala também no capítulo 2 de Efésios. Paulo aqui fala para os colossenses que nunca deveríamos esquecer, porque a verdade central não está no que fazemos por Cristo, mas no que ele já fez por nós. Isso é um ponto tão esquecido hoje, porque a grande maioria das pessoas vem para Jesus pelo que Jesus vai fazer. Eu quero que Jesus conserte minha família, eu quero que Jesus pague meu cartão de crédito, eu quero que Jesus faça um milagre assim, eu quero... E quando você fica no evangelho 2, 3 anos, nada mudou, você fica decepcionado e você diz que é culpa daquela igreja, aí você vai para outra igreja onde eles estão prometendo mais. E tem gente que fica assim, ó, pulando de igreja em igreja para ver um dia que o Espírito vai fazer o que ele quer. Por isso você vê um número muito grande de desviados. Porque as pessoas não vão para Jesus pelo que ele já fez. Ora, eu sigo Jesus pelo que ele já fez por mim lá na cruz. Ele já levou a minha morte, ele já levou a minha maldição, ele já me constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. O resto é consequência. Eu sigo Jesus que ele já fez. E não pelo que ele vai fazer, não sei o que ele vai fazer. Mas eu sei o que ele já fez. Então, por isso eu não desisto dele. Pode mandar, manda ferro, não tem problema, o que fez está feito. A Bíblia diz lá em Apocalipse 1, que Jesus Cristo nos constituiu reino e sacerdote. Esse verbo constituir está gloriosamente escrito no pretérito perfeito. Pretérito significa passado. Pretérito perfeito é um momento do verbo em que tudo está completo no passado, não dá para mudar. Jesus Cristo nos constituiu. Não dá para mudar, está feito. Então está feito, eu vou seguir esse mestre que já fez tudo isso por mim. Então eu não vou desistir dele. Eu não vou me desviar, porque está pronto. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque a verdade central não é o que Jesus Cristo, que nós fazemos por Jesus, mas pelo que ele já fez por nós. Isto nos leva a pensar um pouco. Primeiro, o que nós éramos, de onde nós estamos agora e como nos devemos mover. Primeiro, o que nós éramos? Éramos inimigos. Éramos inimigos de Deus. Muitos de nós não aceitamos essa verdade. Porque nós dizemos, mesmo quando eu não era convertido, eu não estava em inimizade com Deus, eu só era apático. Não é assim que a gente se defende? Eu não, que eu não era contra Deus. Quando nos movemos mais profundamente, chegamos à conclusão de que na realidade o que existia não era apatia, mas antagonismo. Não é? Lá no fundo, não gostamos de fazer o que Deus quer e nos rebelamos. Agora,
pela graça, somos reconciliados e passamos a ter prazer em fazer as coisas para agradá-lo. Agora a inimizade passou, a paz voltou e nós estamos na presença de Deus, mas de um Deus que é santo, sem manchas, livres de acusação. Porque está tudo pago. Não há débito. Como nos movemos? Como vamos andar com essa verdade? Continuaremos em fé, firmes, permanecendo nessa verdade. No versículo 23 está escrito assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Versículo 23. Alicerçados, não nos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvimos e que foi pregado a toda criatura. Alicerçados. Você sabe o que é isso? Com os pés firmes no alicerce, no princípio. O alicerce é que sustenta uma construção. Outro dia, uma pessoa me disse assim, um pastor: irmã, agora nós estamos debaixo de outra cobertura. Eu disse, como? Ele disse, porque quem nos dava cobertura era o apóstolo fulano de tal, mas agora nós estamos, foi difícil, porque houve desentendimento, mas nós estamos debaixo de outra cobertura. Eu não disse nada, porque eu tenho que respeitar, mas me dá tanta tristeza. Ele disse, a senhora não gostou? Eu disse, não entendi. Como que a senhora não entendeu? Eu disse, não. Eu disse, pastor, na Bíblia, os apóstolos são colunas, eles não são cobertura. Agora, os apóstolos são cobertura, pastor? As colunas, elas seguram o prédio. A cobertura vem em cima quando está tudo pronto. É meu. Elas abraçam-se, é meu. A cobertura é a cabeça, é Cristo. Colunas são apóstolos. É isso que está escrito ali na Bíblia. Por isso que eu não estou compreendendo o senhor, não entendo esse negócio de coluna. É a ignorância da véia? É, mas paciência. O que é que eu vou fazer? Não consigo ver isso aí. Nós sabemos que devemos estar alicerçados, é o alicerce. Lá em Esdras 3, no versículo 10, diz que quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, vieram os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo a ordem de Davi, rei de Israel. Eles cantavam alternadamente dizendo, o Senhor é bom, porque sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Todo o povo jubilava com altas vozes. O que é isso? Isso parece mais inauguração do templo e não lançamento de alicerce. Por que alicerce é tão importante? Porque se o alicerce não for de primeira, não for o bom, primeiro temporal a casa vai embora. Aqui está dizendo que nós estamos alicerçados nele. Então não tem temporal que nos leve fora. Alicerçado, não nos deixando afastar. Quer dizer, sem ser levados da esperança do evangelho que ouvimos e que foi pregado a toda criatura. Aqueles que procuram acrescentar ou subtrair algo desse evangelho, não continuam na fé. Eles contaminam a mensagem. No versículo 24, Paulo apenas está dizendo aqui, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus,
que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Com certeza, Paulinho. Olha, eu quero que vocês me perdoem, mas eu vou terminar esse capítulo primeiro, porque eu já estou com ele desde de manhã. Olha, Paulo está dizendo para os colossenses que agora ele sabe o que é sofrer. Por uma mensagem. Ele sabe o que é sofrer por uma mensagem. Uma vez que aqueles que levam a mensagem participam dos sofrimentos da caminhada. Não é uma brincadeira, não. Às vezes nós achamos bonita a história desses homens. Ah, Paulo sofreu muito. Paulo não tinha avião. Paulo não tinha hotéis bons. Não tinha desodorante. E tanta coisa que não tinha mesmo. Eu quero dizer para vocês que o sofrimento existe. Não importa a época em que a gente vive, ele vai existir. Participar da caminhada do Evangelho, participar da caminhada da pregação, não é uma coisa fácil. Porque quantas vezes a gente está pregando, preparando uma mensagem para pregar, e de uma hora para outra a gente sabe que está pregando para nós mesmos. E a gente tem que se ajeitar primeiro. E ajeitar a vida da gente todinha. Porque senão cada coisa que a gente disser é maldição contra nós. Como que eu vou botar no coração dos outros uma coisa que eu mesma não faço? É colocar sobre os ombros dos outros um peso que eu não posso carregar. Não é? No versículo 25, o que significa um ministério dado por Deus? A resposta está aqui no versículo 25. A resposta é ter um coração de servo. A verdadeira mordomia sempre envolve, primeiro, o desejo de fazer a palavra de Deus conhecida, de fazer os cristãos mais maduros e de ter com isso e nisso o coração cheio de alegria. Apesar de todos os dissabores, apesar de todos os pesares, você tem que manter uma força que lhe leva à alegria. Tem pessoa que no ministério se torna amargurado. Se torna amargurado. Quando eu vejo os meninos do pastor aqui, os três, eu sei a história dele todinha dentro de casa. Ele nunca falou mal da igreja dentro de casa. Porque senão os filhos dele não queriam nem ver a igreja. É. Aí você vê muito filho de pastor fora, que não quer nada, que tem raiva de igreja. É a mensagem que foi passada. Irmã, a senhora tira férias de quê? Mas a senhora não fica cansada de quê? Se eu fosse um pastor, tenho minha família, tenho meus filhos, vou sair de férias com a minha família, lógico. Mas eu não tenho ninguém. Quase eu digo graças a Deus. Não tem marido, não tem filho pequeno, eu tenho um filho que só Deus, coitado, ele reclama comigo.
reclama. Mãe, a senhora está nos Estados Unidos, eu estou aqui nos Estados Unidos, aluguei uma casa, passei um dia com ele. Lá, um dia, assim mesmo ele ainda me levou de noite para pregar. Agora ele já está falando com tudo quanto é pastor, quem sabe liga para o senhor. Aconselhe a mamãe a passar Natal e Ano Novo conosco nos Estados Unidos. Eu vou alugar uma casa. Eu não posso calar esse negócio que está dentro de mim. Só que tem uma coisa. Jesus Cristo disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O dia que eu estiver sentindo que esse ministério está acabando comigo, eu vou parar tudo, porque está errado, eu estou errada. O jugo de Jesus é suave. E o fardo que ele põe sobre nós é leve. Portanto, não venha me dizer que teve depressão, porque o ministério é muito forte, alguma coisa está errada, é o modo como você está fazendo. Se bem que depressão é doença. Às vezes você não está se alimentando bem. Tudo isso pode acontecer, mas não é do Evangelho. É a forma que você está lidando com as coisas. Não estou condenando ninguém. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu não fui preparada para ser pastora. Mas não fui mesmo. Deus coloca um tempero em determinadas pessoas e elas passam a pastorear felizes da vida. Eu não aguento. Pode me botar com o menino lá da favela, uma porção de pivete, prostituta, bandido, estou feliz da vida. Arma apontada para a minha cabeça, eu prego ali numa nice. Mas não me põe numa igreja para pastorear crente, que eu, dá vontade de eu abrir a cabeça assim, botar as coisas lá dentro. Você não é crente, você não sabe disso. Então, que diacho você está fazendo? Dessa jeito. Aí vai ter um dia que só tem cadeira. Os crentes. Eu tenho um pastor amigo que diz assim para mim, irmã, tem pastor que apacenta, mas tem uns que o pau sentam. São aqueles que não são pastores. É não? São aqueles que não são pastores. Tem uns, às vezes eu saio com o pastor Seni lá no Canadá para visitar e olho para a cara dele e assim, oh meu Deus, eu não tenho esse jeito aí não. Porque é o pastor que eu ando mais, né? Eu fico mais tempo com ele assim. Quando eu vou lá, eu fico de manhã, de tarde, de noite com o Seni. Mas pastor é assim. Ele está ali. Ele está ali, tira carrapicho. A ovelha vai lá, pega mais carrapicho ainda, ele vem. Ele tira, não dá. Mostra o pasto do bom, ela quer comer o venenoso. Olha, Paulo diz, para dar pleno cumprimento, para apresentar plenamente a palavra de Deus. Como fazemos isso? É seguindo de perto os princípios da exposição da palavra. Isso é necessário demais hoje, onde existe uma deturpação tão grande da palavra, meus irmãos. Apresentar a palavra versículo por versículo. Levar a igreja a ver o que está escrito. Levar a igreja, porque há uma deturpação. Vou contar um exemplo para vocês. Eu estava vindo num táxi. E o homem estava assistindo lá uma pregação no rádio. Tem um versículo de Cantares que está escrito assim: tu és como a palmeira e os teus seios como os cachos da palmeira. Que farei eu? Subirei na palmeira, pegarei nas suas folhas. É isso que está escrito.
Ele leu isso e pregou o seguinte: a mulher é como uma palmeira